A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Mais uma madrugada na presença do Senhor, em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 133, né? A palavra do Senhor, o salmista escrevendo no Salmo 133, o versículo 1, ele diz assim, ó: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos, e como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sagrado. É como o orvalho do monte Hermon, que vai sobre os montes de Sião. Pois em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para todos sempre, né? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O que mais Deus quer para nós, né? É a união, é o amor, é a paz, é a misericórdia, é o perdão, né? Dos pecados, né? O perdão ao próximo, pois a união, né? O povo de Deus unido em oração, em jejum, em consagração diante de Deus, a igreja do Senhor. Não tem inferno, meu amigo, nem demônio que suporte, né, a união do povo de Deus. Pois onde há união, há a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor. O Senhor Jesus fala na sua palavra que o reino dividido, ou a casa dividida, ela não prosperará, né? Onde há divisão, onde há separação, né? Onde há intriga, contenda, né? Mágoa, ódio, rancor, raiz de amargura, né? Ali não há a bênção de Deus, ali não há a paz do Espírito Santo do Senhor. Por isso que o salmista ele dá um exemplo que na palavra aqui, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos, né? A união, a paz, a perseverança, né? O amor do povo de Deus. Porque onde há essa paz, o Espírito Santo do Senhor reina, o Espírito do Senhor abençoa, né? Governa, trabalha. Quando nós estamos em comunhão com Deus. E para eu e você chegar a essa comunhão com Deus, é necessário nós buscar a sua santa presença, né? Em oração, em jejum, em leitura e prática da palavra de Deus, né? Perdoando, para nós também ser perdoado, né? Pois o servo de Deus, a serva de Deus, ela tem que ter, né, a bênção, a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, a partir do momento que ela é uma pessoa, ele é uma pessoa que tem um coração pronto a perdoar, a se libertar, né, das mágoas, como disse o apóstolo Paulo escrevendo, que
que não haja em vós raiz de amargura, né? Raiz de amargura é aquele sentimento que fica lá guardado, né? Enraizado no coração, na mente do ser humano, né? Ao ponto dele não perdoar ao seu próximo, ao ponto dele não liberar perdão. E por conta disso, muitas vezes, as bênçãos de Deus ficam impedidas de chegar na vida dessa pessoa, desta criatura, né? E muitas vezes até as suas orações não é ouvida por Deus, atendida, por conta de seu coração, a sua mente está cheio de ódio, de mágoa, de raiz de amargura, de maldades, né? Como diz a palavra do Senhor, o apóstolo São Tiago escrevendo, ele diz que não haja em vós sentimentos mal, perversos, né? Porque quando há esse sentimento na nossa mente, no nosso coração, é impedido de Deus derramar o Espírito Santo, as suas bênçãos na nossa vida, na nossa família. O versículo 2 ele diz assim, como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sagrado, né? O azeite ele simboliza a unção de Deus, do Espírito Santo, né? Quando os sacerdotes eram separados por Deus para praticarem o sacerdócio santo, fazerem a obra de Deus, levarem a Deus, né, o pedido do povo, consagrarem a Deus, né, a sua vida, a sua família. Eles eram consagrados e ungidos pelo azeite, que era um símbolo do Espírito Santo. Não é um símbolo do Espírito Santo, né? A consagração, a bênção de Deus, né? E é isso que Deus quer na nossa vida, na minha vida, na sua vida, meu querido amigo e irmão. Que nós sejamos cheios, né, do seu Espírito Santo, cheios do seu amor, da sua paz, da sua misericórdia, da sua graça, né? O Jesus ensinou uma vez, está escrito na sua palavra, as bem-aventuranças, que o homem, né, ele tem que ter desejo, né? Desejo de Deus. O ser humano, ele tem que ter desejo do Espírito Santo, né? Ele tem que ser pobre, como o Senhor Jesus falou na sua palavra. Ele diz que os pobres de espírito verão a Deus, né? Ou seja, aquela pessoa que sente necessidade de Deus, necessidade de buscar a presença de Deus, a unção do Espírito Santo na sua vida, a unção do Espírito Santo para guiar os seus caminhos, né? A direção dos seus passos na presença de Deus. E é por isso que estamos aqui nesta madrugada, em oração, em jejum, em leitura da sua santa palavra, porque cremos que o azeite, o Espírito Santo de Deus, está fazendo morada na nossa mente, no nosso coração, nos guiando, nos moldando, né? Nos libertando de todos os males. Pois na antiga aliança, o Espírito do Senhor, ele bailava sobre a face das águas, né? Sobre a vida daqueles que o buscavam, daqueles que adoravam a Deus. Na nova aliança, o Espírito Santo, ele passou a morar, né, na nossa mente, no nosso coração, quando o Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas rogarei ao Pai que Ele envie o Consolador, né?
que Ele habitará em vós, né? Ou seja, habitará em nós, né? Dentro, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, guiando, né? O nosso espaço, guiando a nossa mente, o nosso coração no temor e obediência a Deus, a palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor Jesus. Por isso que no mesmo corpo não pode habitar dois espíritos. Ou habita o Espírito Santo de Deus para nos abençoar, ou habita o espírito do erro, né? O espírito da maldade, do pecado, pecado voluntário, armazém de pecados, como a palavra de Deus nos ensina. Por isso que eu e você tem que tomar as decisões corretas diante de Deus, principalmente de adorar ao único Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, da humanidade. E o Espírito Santo do Senhor fará morada na sua vida, na nossa vida, nos abençoando com suas recompensas, nos abençoando com a sua paz, né? Com o seu amor, com a sua misericórdia, nos abençoando com saúde, né? Com vida e vida com abundância, como o Senhor Jesus falou. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Mas às vezes, em vez de recebermos as bênçãos de Deus, damos lugar para o mal fazer morada na nossa mente, no nosso coração, praticando as maldades, né? E se distanciando das bênçãos que o Espírito Santo de Deus tem para mim e para você. O versículo 3 ele diz assim, ó: como é como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a bênção de Deus, meu querido irmão, ela está na nossa vida para sempre, pois o preço já foi pago por nós. O preço que Jesus Cristo pagou, né? Para nos resgatar, como diz a palavra de Deus, da nossa vã maneira de viver. Porque antes vivíamos distante de Deus, distante do Espírito Santo. Hoje estamos perto de Deus. Hoje o Espírito Santo intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra do Senhor. A partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo através dos nossos arrependimentos, da nossa vã maneira de viver, abandonamos, né, a prática voluntária do pecado e passamos a dar lugar ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. E com certeza as bênçãos do Senhor estará na nossa vida, na nossa família, para todo sempre. Não só em cima dessa terra, mas também na eternidade com Deus. A nossa salvação, nosso espírito estará na eternidade, descansando com o Senhor Jesus. Então que Deus, meu querido, meu irmão, Ele tire do seu coração, da sua mente, toda mágoa, todo ódio, toda raiz de amargura, todo sentimento perverso e mau, e que o Espírito Santo do Senhor te dê paz, te dê alegria, te dê longevidade. O Espírito Santo do Senhor te dê sabedoria. O Espírito Santo do Senhor abra o seu entendimento, o nosso entendimento, para que nós possamos entender qual é a boa e agradável vontade de Deus para a nossa vida.
Então que Deus te abençoe nesta madrugada, sua vida, sua família. Nós vamos entrar agora na presença do Senhor em oração, clamar ao Senhor, pedir a Ele a sua graça, a sua misericórdia, pedir a Ele que derrame sobre a nossa cabeça o azeite sagrado, a unção do Espírito de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Que o Espírito do Senhor faça morada no nosso coração, nos guiando, nos fortalecendo nesta madrugada em nome de Jesus. Pai querido, amado e santo, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Pai, em nome de Jesus, nesta madrugada, nós pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que interceda por nós, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador do céu, da terra, Criador do mar e tudo que nele há, ao Deus do universo, ao Eu Sou, ao El Shaddai, ao Adonai, ao Deus da humanidade, o Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, o Deus que não aceita suborno, nem vende sentença, ao justo juiz, o juiz dos juízes, ao Rei dos reis. Senhor Deus, nenhum há semelhante a ti, para mim teu servo, nem em cima no céu, nem embaixo nessa terra, Senhor. Nesta madrugada, Espírito Santo, nos fortalece, renova nossas forças como a da águia, Senhor. Renova, Espírito Santo, a nossa fé em ti, Senhor. O temor ao Senhor, o temor e tremor ao Senhor, Pai. A tua palavra, os teus santos mandamentos. Pai, em nome de Jesus também entregamos a nossa família, Espírito Santo, ao Senhor. Que o Senhor os liberte, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê paz, saúde, prosperidade, salvação, libertação, Senhor, agora e sempre. Oramos pelos amigos, pelos seus familiares, Senhor. Espírito Santo, oramos, entregamos ao Senhor aqueles que se encontram, Pai, desesperados, aflitos, angustiados. Pai, muitos pelas escolhas erradas que fizeram. Meu Deus, mas que o Senhor tenha misericórdia, Espírito Santo. Que o Senhor os liberte, que o Senhor os restaure, que o Senhor os salve, Espírito Santo. Que o Senhor, Espírito Santo, converta eles dos seus maus caminhos, que eles abandonem, Pai, a vida errada, o crime, as drogas, os vícios, o álcool, o jogo, Pai, que tem levado ele ao fundo do poço, as dívidas, a humilhação. Senhor, que o Senhor os liberte, Espírito Santo. Oramos pelos encarcerados, entregamos eles ao Senhor, Espírito Santo. Aqueles que estão lá injustamente, perseguidos, caluniados, defamados, Espírito Santo, por conta de autoridades má e perversas. Senhor, entregamos eles em tuas mãos, Espírito Santo. Ó Espírito do Senhor, Espírito da verdade, Espírito Santo, visita os oprimidos, depressivos, com a síndrome do pânico, com desejo de suicídio, desejo, Pai, de se matar, de tirar a própria vida. Tem misericórdia, Espírito Santo, dessa criatura, aquela que se encontra enferma, Senhor, que foi aos médicos e através dos exames foi constatada uma doença mortal. Meu Deus, Espírito Santo, salva ela, cura ela, Espírito Santo. Espírito Santo, visita o Brasil. Espírito Santo, visita as autoridades do Brasil. Senhor, aqueles que estão praticando o bem, julgando a nação com justiça, que o Senhor os abençoe, ó Pai. Espírito Santo, aqueles que estão na prática da maldade, que o Senhor os liberte e os converta dos seus maus caminhos. Espírito Santo, entregamos a tua igreja ao Senhor, a tua obra. Espírito Santo, aqueles que fazem a tua obra com amor, com dedicação,
com zelo, Espírito Santo. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre, que o Senhor os proteja, que as tuas bênçãos, como estava na vida do teu servo Abraão, esteja na vida do teu povo, da tua igreja. Derrama, Espírito Santo, o amor, ágape pelas almas. Espírito Santo, derrame o amor fraternal entre os irmãos. Espírito Santo, converta cada um ao Senhor, libertando, meu Deus, de todos os seus maus caminhos. Pai, pois só o Senhor, Espírito Santo, é o caminho, a verdade e a vida. Então, meu Deus, entregamos nessa madrugada nossa vida, nossa família ao Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entregamos amigos, familiares ao Senhor Espírito Santo, que o Senhor os salve, os liberte, os abençoe, os prospere, os livre de todos os males, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, por tudo, Espírito Santo. Fica conosco, como disse a tua palavra, que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Fica conosco, com a tua igreja, com o teu povo, com teus filhos, guardando, livrando, abençoando, protegendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe, meu amigo, meu irmão, a sua vida, a sua família, a sua casa. Que o Senhor te cubra de bênção. Que o Espírito Santo do Senhor esteja, a unção de Deus na sua mente, no seu coração, te guardando e livrando de todo mal. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador, uma semana abençoada, de portas abertas. Que o Espírito do Senhor te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar a oração, a palavra de Deus para a sua vida, sua família, né? Seus familiares e amigos. E com certeza o Espírito Santo de Deus continuará, né? Para todos sempre, como está dizendo aqui a palavra, né? Abençoando a sua vida e a sua família, como diz aqui, ó, que o Senhor Deus dá a sua bênção e a vida para sempre, né? Então é só Deus mesmo que tem todo o poder para nos dar vida e vida com abundância, vida para sempre, né? A bênção do Senhor na minha vida, na vida da minha família, na vida da sua família e dos seus amigos, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.